A Igreja Católica alterou os 10 mandamentos? Essa é uma questão que frequentemente surge em discussões religiosas e também históricas, e muitas vezes acusações de alterações ou manipulações são levantadas sem uma compreensão profunda das razões teológicas e também históricas que fundamentam as tradições da Igreja Católica. E para entender de verdade toda essa questão, é essencial a gente explorar tanto a questão da origem dos 10 mandamentos, como eles são apresentados dentro da Bíblia, e como a Igreja Católica, ao longo dos séculos, tem ensinado e interpretado esse texto, esse conjunto de mandamentos. Eu sou João Cláudio Rufino, católico, doutor em teologia bíblica, professor na faculdade de teologia, e eu dou aula para seminaristas de várias dioceses e congregações e também para os futuros diáconos e padres da nossa igreja há pelo menos 10 anos, tá? E sou formador de pregadores e há mais de 25 anos tenho ajudado milhares de pessoas no Brasil e no mundo a aprimorarem as suas pregações e se tornarem verdadeiros instrumentos na mão de Deus. E antes da gente começar, aproveita agora para curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. E não se esqueça também de deixar aqui os seus comentários, perguntas abaixo, beleza? Eu gosto demais de ouvir cada um de vocês. Vamos lá? Vamos então ao seguinte, a primeira pergunta fundamental é: onde os 10 mandamentos se encontram na Bíblia? Bom, para começar, é preciso que você entenda que há 2 lugares distintos onde ele aparece. O primeiro é em Êxodo, lá no capítulo 20, no versículo 2 até o 17, e depois lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 6 a 21. Existem diferenças entre esses 2 textos dentro da própria Escritura, ok? É muito importante que a gente entenda. E uma das diferenças que a gente destaca é que trata-se de uma diferença de redação e de ênfase, tá? Em Deuteronômio, por exemplo, existe uma repetição mais detalhada de algumas partes dos mandamentos, diferentemente daquilo que a gente vê no texto de Êxodo. Então, exemplo, o 4º mandamento, que é o mandamento sobre o sábado, ok? Tem diferença. Lá se adiciona em Deuteronômio a razão histórica, que no caso é a libertação do Egito, enquanto que no livro do Êxodo a razão é baseada na criação do mundo. O segundo ponto são detalhes adicionais. O mandamento sobre não cobiçar vai ser dividido de uma maneira um pouco diferente. Então, em Êxodo, por exemplo, ele é tratado como uma lista única, enquanto que no livro do Deuteronômio a cobiça é dividida explicitamente em relação à mulher do próximo, beleza? E também aos bens do próximo. Essas diferenças, embora sejam diferenças pequenas, tá? Elas vão refletir algumas questões muito interessantes que se coloca tanto do ponto de vista do contexto literário do Pentateuco, quanto também, tá, do ponto de vista da história redacional do texto, beleza? E aí é importante que a gente entenda, o livro do Deuteronômio é como se fosse a explicação para a nova geração das leis que foram dadas no livro do Êxodo. Se você se recorda bem, a sequência é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, Êxodo foi o primeiro momento onde Deus trouxe a lei ao povo que tinha saído do Egito. Agora, lá em Deuteronômio, já se trata da segunda geração do deserto. Então, os filhos daqueles que saíram do Egito. Então, há essa explicação da diferença a partir desse prisma, tá? Que é o prisma literário. Do ponto de vista mais de uma leitura da história do texto, alguns vão falar de
processos redacionais um pouco diferentes de Êxodo e Deuteronômio. Eu não vou entrar nesses detalhes agora aqui com vocês. Ainda olhando para os 10 mandamentos, é importante que a gente entenda o seguinte: por que esse conjunto de leis é chamado assim, 10 mandamentos? Bom, primeira coisa importante é que o título 10 mandamentos não vem das 2 passagens bíblicas que eu citei que listam esses mandamentos. Ora, professor, da onde vem? É interessante. São outras 3 referências bíblicas onde se aparece a expressão 10 palavras. Onde? Êxodo 34, 28, Deuteronômio 4, 13 e Deuteronômio 10, versículo 4. Interessante. No hebraico, nós temos a expressão Aseret Adevarim, que traduzindo para o português, literalmente significa as 10 palavras. E daí, dessa terminologia hebraica, vem o termo grego decálogo, que muitos de vocês já ouviram. Deca significa 10 e logos, palavra. Então, as 10 palavras. Agora, o texto hebraico da Bíblia vai deixar bem claro, tanto lá no livro do Êxodo quanto no Deuteronômio, que sim, existem 10 mandamentos ou leis fundamentais que foram dadas por Deus lá no Sinai ou Horebe. Entretanto, é muito menos claro como é que esses 10 mandamentos devem ser divididos e contados. E daí é que a gente entende que existem pelo menos 2 tradições de contagem distintas. Então, como é a contagem dos mandamentos nessas diversas tradições? Exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Primeiro, há um método de contagem dentro de uma das linhas do judaísmo, tá? E também para a maior parte do protestantismo, que, seguindo o texto de Êxodo, capítulo 20, dos versículos de 1 a 17, esses judeus e alguns protestantes separam o mandamento contra os outros deuses, então de Êxodo no capítulo 20, no versículo 3, da proibição de ídolos, que está no capítulo 20, versículo 4 ainda, do livro do Êxodo, para formar, portanto, aí 2 mandamentos. Da mesma forma, este grupo combina, tá, as proibições contra a cobiça de esposas e também de propriedades em um só mandamento, isso lá no capítulo 20, versículo 17 de Êxodo, formando, portanto, um único mandamento final. Uma segunda forma de contagem e organização é usada pela Igreja Católica e também pela Igreja Luterana. Veja, olha que interessante, tá? E essa contagem remonta pelo menos a Santo Agostinho, para você ter uma ideia. E seguindo agora o livro de Deuteronômio, no capítulo 5, versículos 7 a 21, a tradição católica entende a proibição da adoração de outros deuses e da idolatria como sendo um único mandamento, mas distingue a proibição da luxúria da proibição da avareza para formar o 9º e o 10º mandamentos. E em apoio a essa distinção, vale a pena a gente observar que, na forma deuteronômica do Decálogo, 2 palavras diferentes serão utilizadas para descrever a questão da cobiça. Então nós temos: não cobiçarás a mulher do teu próximo, e aí o verbo usado em hebraico no cobiçarás é o verbo hamad. E depois nós temos o não desejarás a casa ou as coisas do teu próximo. Aí nós temos um outro verbo hebraico, tá? Esse outro verbo hebraico é o verbo avá. Esse verbo é diferente. E aí é interessante observar, portanto, não é, essa distinção. Agora, alguns vão falar: olha, a igreja modificou o mandamento e ela não guarda o sábado, tá bom? Vamos devagar com o andor, que o santo é de barro, hein? Vamos lá, eu vou te explicar tudo agora. Primeiro, Israel, vamos retomar essa ideia de guardar um dia
dentro da semana, ou para descanso, ou para divindades, etc. Vamos lá, Israel não foi a única sociedade que tinha no Antigo Oriente Próximo essa questão de um dia de descanso. Muito interessante isso ao compararmos textos extra-bíblicos, ok? Esse dado é importante. No entanto, é importante a gente destacar o fato de que essas leis, muitas vezes dos outros povos, tinham a ver com superstições, porque alguns desses povos tinham que alguns dias da semana eram perigosos, tá? E aí a opção mais segura era minimizar as atividades naqueles dias e, portanto, se estabelecia aí um descanso. O sábado já de Israel, em contraste, ele tem uma outra motivação, uma motivação mais positiva. Então, se a gente olhar para o livro do Êxodo, o livro do Êxodo baseia essa ordem no próprio exemplo do descanso do próprio Deus, lá de Gênesis, no capítulo 2, versículo 2. Enquanto que o livro do Deuteronômio vê isso como sendo uma comemoração da libertação de Israel da escravidão. E, portanto, esse mandamento vai servir como uma espécie de transição entre questões religiosas e questões sociais em relação ao decálogo, porque ele vai unir essas duas dimensões. Social no sentido de salvaguardar o descanso das pessoas e ao mesmo tempo religioso, porque tem a ver com lembrar, não é, do processo da criação, da libertação que Deus realizou. E neste sentido, quando a gente olha para o texto bíblico, nós percebemos que as pessoas são colocadas diante de um mandamento para guardar, tá? O livro do Êxodo fala de guardar no sentido de lembrar, tá? É o verbo zahar na língua hebraica, não é? Se lembrar de Deus, se lembrar dos feitos do Senhor. E o livro do Deuteronômio fala em observar, aí é um outro verbo, é o verbo chamar. Também nós temos, não é, dentro das Escrituras, se falando a respeito de santificar o sábado. Trata-se do verbo kadash em hebraico, que significa também separar esse sábado, não é? E o sábado, o próprio termo, é o termo Shabbat em hebraico, que significa descanso. E esse descanso é um descanso para Deus. Então é muito interessante observar isso, tá? Trata-se, portanto, de uma ordem para observar um descanso, ok? Um descanso para que você se relacione com Deus. Aí vem um detalhe. Quando a gente olha para o Novo Testamento, nós não temos nenhuma passagem para se guardar o sábado como um mandamento. A gente tem, exceto uma passagem que traz um entendimento espiritualizado disso, que é Hebreus capítulo 4, nos versículos de 1 a 11, tá? Mas ali não é uma ordem como foi para a antiga aliança da salvaguarda do sábado, tá bom? E o sábado é para Deus, isso é muito importante que você entenda. Quando a gente olha para as tradições cristãs, tá? Ao longo do tempo a gente tem três opções de interpretação. Algumas tradições, a princípio, entendiam que devia se guardar o sábado da mesma forma como está descrito no Antigo Testamento, ou seja, tratando-se especificamente do 7º dia da semana, ok? Isso, ao longo do tempo, foi sendo abandonado. Que tradições cristãs antigas viam dessa forma? Tradições judaizantes, que foram condenadas como heresia no início da igreja. Então a gente tem, por exemplo, aí alguns grupos como os cristãos hebreus, que são citados tanto por São Jerônimo quanto também por Santo Irineu de Leão, lá do começo, né? Os ebionitas também, que eram muito ligados às tradições ainda do Antigo Testamento. Isso foi sendo abandonado com o tempo e considerada essa visão como uma
heresia. Depois, tá, a ideia que se tem registrado dentro da história da igreja é que essa observância do sábado vai ser transportada para o primeiro dia da semana, tá? E isso vai se dar logo no cristianismo primitivo, bíblico, como nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. E a ideia básica é que o dia do Senhor vai ser o domingo, tá? O dia de domingo, porque é o dia da ressurreição. Neste sentido, tratava-se e trata-se ainda de um descanso também, tá? Neste caso, para se lembrar de Deus e do seu maior feito no processo da nova aliança que se dá em Cristo Jesus. Então é muito importante que a gente entenda isso, e essa tradição foi a tradição que predominou desde as Escrituras, tá bom? Continuando até os tempos atuais, beleza? Paulo, por exemplo, o apóstolo, ele parecia se inclinar muito para essa observação última que eu falei aqui, né? Dizendo que o dia da reunião dos cristãos, de se colocar diante da presença de Deus, é de fato o domingo. Então a gente tem Romanos 14:5 falando sobre esses dias santos, por exemplo, Colossenses 2, de 16 a 17 também fazendo menção a isso, e a igreja primitiva vive isso, tá? É no primeiro dia da semana que eles se reúnem. Basta você olhar lá, não é? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, tá? Pega aqui, ó, Atos 20, no versículo 7, 1 Coríntios 16, 2. Tá bom? Então é muito importante isso. Agora, em resumo, vamos lá, tá? A diferença entre os 10 mandamentos, tanto na visão católica quanto aqueles encontrados na Bíblia, vai residir principalmente, então, na forma como eles são enumerados e nessa questão de não ser mais o sábado o dia ser guardado, mas ser o domingo, e se estende isso aos dias de festa, tá bom? Então esse é o ponto importante que a gente entende aqui. Lembrando que na própria Escritura, nas duas versões de Êxodo e Deuteronômio, você já tem ligeiras diferenças nesse sentido. Então é muito importante entender que os 10 mandamentos na tradição católica estão ligados preponderantemente à forma de dividir os mandamentos, sobretudo mais pautado na tradição de Deuteronômio, e nesta mudança, porque estamos na nova aliança, e na nova aliança o dia principal para nós é o da ressurreição de Cristo, que aconteceu no primeiro dia da semana. Quais são então os mandamentos dentro da tradição católica? Amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro mandamento e o seu desdobramento. O segundo mandamento é não tomar o seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas, tá? E dias de guarda. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. 7, não roubar. 8, não levantar falso testemunho. 9, não desejar a mulher do próximo. E 10, não cobiçar as coisas alheias, ok? E neste sentido, então, que a gente tem os 10 mandamentos na nossa tradição. Olhando para a tradição protestante / evangélica, tirando a luterana, tá, que segue a mesma nossa cristã católica apostólica romana, a diferença estará na proibição, no primeiro mandamento, por exemplo, na proibição de outros deuses e imagens de escultura, que é combinada no primeiro mandamento, e depois, tá, a questão das imagens, que segundo a tradição protestante vai ser mais enfatizada. Qualquer dia eu posso falar sobre essa questão das imagens aqui na perspectiva cristã católica, para vocês é um tema também muito importante. Beleza? Então, eu quero que você entenda muito bem aqui
tá bom? Muito bem aqui que a igreja faz uma adaptação na medida que avança na história e se posiciona dentro da nova aliança, ok? A nova aliança que é colocada a partir de Cristo Jesus, com sua vida, não é? Paixão, morte, ressurreição, ascensão ao céu, derramamento do Espírito Santo. Beleza? Então, essa é a grande questão. É isso, essas diferenças vão refletir interpretações e ênfases teológicas distintas, tá bom? Que vão se desenvolver ao longo da história do cristianismo. Basicamente é isso, e se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre a nossa fé católica a partir das Sagradas Escrituras, não se esqueça, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para as notificações, para você não perder absolutamente nenhum conteúdo aqui, beleza? Deixa também o seu comentário, ajuda demais, coloca suas dúvidas, sugestões, eu gosto de ouvir demais cada um de vocês, a participação de vocês é muito importante para nós. Até a próxima, valeu!